Para quem a liquidação do Banco Master, decretada pelo Banco Central nesta semana, trouxe um problema para quem tinha aplicações por lá. Além de ver os recursos congelados, muitos investidores agora precisam lidar com uma enxurrada de golpes que tentam se aproveitar da espera pelo ressarcimento do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Por isso, eu vou conversar agora com Fernanda Lima, gestora estratégica do BDM Digital. Fernanda, muito boa tarde a você. Desculpa, eu virei a câmera aqui achando que a gente ia falar numa outra, mas estamos juntos aqui. Boa tarde, Fernanda. Bom dia, Fernanda. Tudo bem? Bom dia, tudo jóia, Nelson? Bom dia a todos aí da Band. Me chama a atenção como esses criminosos, né, esses usurpadores de dinheiro alheio são rápidos, né, nessas questões que envolvem principalmente tentar tomar o dinheiro de que ainda nem sabe se vai recuperar, né, pelo Fundo Garantidor de Crédito. Vamos começar aqui pelo básico, né? O que é o Fundo Garantidor de Crédito, Fernanda? Bom, o Fundo Garantidor de Crédito, ele é regulamentado aí pelo Conselho Monetário Nacional. Exatamente, ele é o local para explicar, né, para o pessoal que tem menos familiaridade, é exatamente o local onde os bancos depositam o dinheiro para ter algumas operações garantidas. Então, o que acontece? Antes de toda essa situação com o Banco Master, até 75% das operações bancárias elas eram garantidas por esse fundo garantidor. Agora, houve uma diminuição de 75% para 60% e qualquer operação acima desse valor, o banco ele vai ter que colocar mais dinheiro ali para que essas operações bancárias sejam garantidos. Além de, mensalmente, eles também terem que fazer um aporte, e esse aporte agora, a partir de 2026, ele vai ser dobrado. Então, algumas operações como CDB, LCI, LCA, eles têm esse fundo garantidor que garante esse investimento, mas ele tem um limite. E acho que foi um dos grandes aprendizados. Muitas pessoas alegaram não saber disso aí, né? Existe um limite de R$250 mil por CPF ou CNPJ que é garantido por esse fundo nos investimentos aí do pessoal. Fernanda, é por CPF ou CNPJ e também por instituição financeira, porque às vezes você você aporta volumes no determinado banco, numa determinada instituição, é isso, né? Não é no global, né? Exatamente. Então, se eu tenho uma conta, por exemplo, eu tinha uma aplicação no Banco Master, eu vou ser garantido ali R$250 mil. Se eu tenho uma operação, um CDB em outro banco, eu também vou ser garantido em outro banco, né, e com meu CPF, não tem problema, são por instituições, exatamente. Aproveitar a tua expertise em digital, em banco digital, exatamente porque é aquilo que apareceu recentemente que eu digo assim, há poucos anos, né, e chamou muito a atenção pela facilidade, pela competência em trabalhar de uma forma remota e oferecendo bons serviços. Mas, de qualquer forma, numa situação como essa que a gente vê do Banco Master, eu não sei se o Banco Master era integralmente digital, né, você pode me trazer essa informação, mas, de qualquer forma, chamou a atenção para essa questão de que é seguro um banco digital? Olha, os bancos digitais hoje, eles são muito seguros. Claro que existem parâmetros que nós precisamos saber antes de fazer alguma aplicação. Mas, inclusive, existem bancos aí listados no nosso Banco Central, a gente pode fazer essa consulta. Existem bancos aí que ficaram muito populares justamente nessa corrida por bancarizar, né? Por que houve essa corrida aí pelo digital? Para bancarizar as pessoas. A gente vive num país que tem um território gigantesco, cidades remotas, e não seria viável a gente ter agências físicas em todos os locais. Então, realmente, essa facilidade, ela veio para que as pessoas tivessem mais acesso ao nosso sistema financeiro. Mas é claro que tudo tem o outro lado. Nós começamos aí com os bancos digitais, com isso veio toda uma gama de segurança junto, porque justamente nós vemos, né, sempre existe uma brecha, um jeito de fazer alguma coisa que não é lícita ali dentro. Então, todo o sistema de segurança veio junto. Lembrando que os bancos tradicionais aí, que têm agências físicas,
Hoje em dia, eles são muito digitais também, né? Todos nós aqui, que temos bancos físicos, a gente tem o nosso aplicativo. Então, essa segurança, ela vem junto, né, com toda essa gama. Mas, de qualquer jeito, sempre ver as ofertas que a gente encontra tanto nos bancos digitais, a gente precisa olhar e ter um olhar atento, saber mais, investigar mais, pesquisar mais, porque o digital também tem isso. A gente tem uma facilidade enorme hoje de investigar e saber se aquele investimento, aquele banco, ele pode ter alguma coisa que não é tão segura assim para a gente. É maluco, né? Porque eu comecei, meu primeiro trabalho foi num banco, para você ter uma ideia, né? Num banco que inclusive fechou depois, né? Que era o Banco Nacional. E ele passou por um processo parecido com esse do Banco Master, e muitos outros também vieram na mesma esteira, né? E naquela época o governo Fernando Henrique, né? Eu sou anterior a isso, mas na época o governo Fernando Henrique, você vai se lembrar disso, não pela idade, mas pela história, ele criou um sistema de ajuda aos bancos, de socorro aos bancos, se não me engano era Proerd, alguma coisa assim, nessa linha. Enfim, então, os bancos sempre foram suscetíveis a esse tipo de problema. A gente tem como identificar, a gente leigo aqui do outro lado do balcão, tem como saber se a gente pode passar por um problema desse? Porque a gente vai lá e confia naquele banco digital, naquele banco físico, eu confio naquele gerente que me falou invista nisso, invista naquilo, enfim, a gente tem como se precaver? Sim, a precaução é exatamente a consulta prévia, a gente fazer essa consulta nos órgãos responsáveis. Então, assim, existem indicadores que são muito importantes, os indicadores financeiros, né? A capacidade dessa instituição, por exemplo, absorver perdas, uma solidez patrimonial, isso tudo a gente consegue pesquisar. Então, não é só porque, né, escutou aquele nome, um amigo está fazendo um investimento naquele banco, eu vou atrás. Né? Muito cuidado também com os nossos queridos influencers, né? Às esse influencer ele é muito bom, ela é muito boa para te indicar uma bolsa, né? Um carro, mas não para fazer um investimento. Então, assim, esse conhecimento, né? Buscar conhecimento na área das finanças, isso é uma coisa que ficou muito marcada para mim com essa história toda do Banco Master, é que as pessoas começaram a pesquisar um pouco mais. Elas tiveram que ver, não, mas eu não sou correntista do Banco Master, por que eu também sofri, né, esse baque? Porque você tem o CDB do Banco Master. As pessoas elas estão abrindo mais essa gama de conhecimento, conhecendo mais antes de aplicar. Isso daí é essencial. Então, assim, inclusive sites como Reclame Aqui, Nelson, são úteis nessas horas. É legal a gente usar todas as ferramentas de pesquisa que nós temos, além dos órgãos oficiais, para a gente realmente ter mais segurança e fazer uma aplicação o mais segura possível. Toda razão, e é o que a gente sempre deve fazer. E aqui você tocou num assunto que eu achei bárbaro, porque traz à tona uma situação que, de certa forma, não foi feita diretamente no Banco Master. Você pode ter lá num banco digital, né, ou num outro banco digital, ou num banco físico, num banco tradicional, e aí te oferecem lá, olha, tem um CDB aqui do Banco Master, só que você fez pelaquela instituição e não pelo Banco Master. Só que você acaba sendo vítima também por ser Banco Master, não é? Exatamente, é isso mesmo. Quando a gente abre a carteira lá, você vai lá, renda fixa, você vai começar a ver, tem vários CDBs com aí liquidez diária, alguns pré-fixados, pós-fixados, e tem os nomes das instituições. Então, a gente precisa, sim, não é só, eu não estou aplicando no meu banco digital, no meu banco tradicional. Eu estou, naquele momento, fazendo uma aplicação que tem ligação com aquela instituição que está emitindo o CDB. Então, realmente, é uma questão que nós temos que prestar mais atenção, estar mais atentos. Não ir só pelo número ali, é 150% do CDI, chegou, né, o Banco Master chegou até 190%. Então, a gente não pode ser imediatista. A gente tem que parar e verificar antes de realmente dar aquele clique ali e fazer a nossa operação.
Quando houve essa situação do Banco Master, mesmo anterior ao fato da intervenção do Banco Central, eu conversei com alguns especialistas, né, economistas, gente ligada a bancos, que já tinha trabalhado em bancos, né, e elas me foram categóricas em dizer o seguinte: olha, oferecer 120, 150 do CDI, 150% do CDI, é uma estratégia que o banco adota exatamente porque os bancos tradicionais, eles são soberanos, né, eles já sabem, as pessoas já vão lá no banco X, no banco Y, que são os maiores do país, e lá investem, e o banco não se preocupa se vai dar 100, se vai dar 98, se vai dar 97 da CDI. Agora, esses bancos, de certa forma, são menores, para que eles possam absorver um pouco desse mercado, eles precisam ser um pouco mais convidativos, né? Oferecer ali a cereja do bolo. Mas quando os números chegam a ficar tão elevados como esse que você citou, de 150%, é um sinal de alerta? Olha, é um sinal de alerta, mas ao mesmo tempo, a gente ainda assim tem que verificar. Por quê? Hoje, se nós fizermos uma pesquisa, nós vamos encontrar CDBs a 150% do CDI. Mas o que vai acontecer? A gente precisa ver as condições. Então, os bancos realmente estão trabalhando para captar novos clientes, né? Eles estão puxando aí esses clientes com esses atrativos, mas existem alguns parâmetros. Por exemplo, o tempo de investimento, muitos deles colocam um tempo de investimento limitadíssimo, valores muito abaixo do garantido. Você não vai estourar o seu teto dos 250 mil do FGC. Então, é um investimento que ele está mais garantido. Você está mais tranquilo para fazer esse investimento, é por um tempo muito limitado, e o público é muito limitado também. Alguns colocam, inclusive, mínimos para esses investimentos, que são mínimos que a gente já sabe que não vai atingir a maioria da população. Então, por um período de tempo, a gente tem que saber o seguinte: quanto maior esse percentual, maior o risco que eu estou correndo também. Uma outra coisa que é muito legal a gente falar, que as pessoas muitas vezes vão naquele afã: nossa, vou colocar meu dinheiro inteiro ali, colocar o dinheiro todo ali, minha reserva toda. E não é assim. A gente, mais do que nunca, a gente sabe que a diversificação, ela também protege o seu patrimônio. Então, realmente, assim, pensar, não ser emocional. A gente tem que ser muito racional nesses momentos. Os ovos em várias cestas. Deixa eu partir aqui para um assunto que é super interessante, que a gente até brincou essa semana junto com o André Coutinho, que é um especialista nosso em viagens e também em outros assuntos, né, tão importantes quanto. A gente falava de criptomoedas, né? E a gente falou assim: se eu pudesse voltar no tempo, o que você faria? Eu falei que eu voltaria no tempo para conhecer uma outra época do Brasil, mas ele falou: eu voltaria em 2008 e colocaria, em 2007, colocaria um cartaz bem grande assim: compre criptomoedas, né? Que naquela época as criptomoedas valiam aqui e hoje estão lá nas alturas, né? É um bom investimento hoje? Olha, é um investimento também para quem gosta de investimentos de risco, mas fica assim, sendo um investimento justamente porque quando a gente fala de criptoativos, vamos falar, né, Nelson? O mais estável aí do mercado é o Bitcoin. E os especialistas têm falado muito, exatamente porque ele já tem um tempo, ele já tem uma curva mais ou menos, ele não é previsível, né? É um investimento de renda variável, mas você colocar uma parcela nesse investimento, inclusive, pode ser usado, o que eles estão falando, para uma proteção realmente do seu dinheiro. Então, é um bom investimento? Tem que saber investir da mesma forma, tem que saber investir. E hoje em dia também, para quem não quer investir diretamente nas criptomoedas, a gente tem as ETFs, que elas entraram justamente nesse mercado onde nós, ao invés de comprarmos diretamente o criptoativo, a gente compra uma parcela, é como se fosse, né, uma ação de uma empresa onde os fundos são baseados em criptoativos. Então, já existe uma diversificação também para a gente não ficar atrelado. Mas um percentual, né, sempre trabalhar com esses percentuais, a diversificação e saber a sua fatia da pizza ali, né, qual o percentual que você vai colocar num criptoativo, por exemplo. Mas é um investimento que tem chamado muita atenção e, lembrando, né, também você tem que ter seu tempo, calma para fazer o investimento e é uma montanha-russa. Então, saber a hora de comprar e saber que talvez você tenha que deixar mais tempo do que você imaginou ali, ou realmente deixar aquilo ali e né, lidando com essa montanha-russa.
Seguir não, porque a minha montanha-russa só tem queda, viu? Toda vez que eu me aventurei, a minha só tinha aquelas quedas enormes, assustadoras, né? Fernando, eu preciso encerrar, mas eu preciso perguntar uma coisa aqui rápida. A gente falou de criptoativos, a gente falou de CDBs, ou seja, esses investimentos tradicionais. Eu queria perguntar a você, para encerrar, criptoativo, esses investimentos tradicionais, tesouro direto, que mais que a gente... e ações. Os únicos que estão seguros seriam o Tesouro Direto, CDBs, LDBs, seriam apenas esses pelo Fundo Garantidor de Crédito. Criptoativos e ações, nevermore, né? Não, nevermore não. Né? A gente tem que ver sempre olhar as instituições. Nós temos instituições aí, nós temos fundos imobiliários, nós temos as ações de instituições muito boas, inclusive nós temos ações de bancos que são muito tradicionais. Então, verificar, de novo, é a fatia da pizza. Aquele percentual que você vai colocar em uma ação, conhecer o seu perfil de investidor. O perfil de investidor é importantíssimo, Nelson, justamente para eu saber daquele valor mensal que eu tenho, quanto eu vou colocar em cada pedaço dessa fatia. Eu preciso daquilo ali imediatamente, daqui a um mês eu vou precisar daquele dinheiro. Então, eu não vou poder aplicar numa ação, no fundo, em um criptoativo. Eu vou ter que pegar um investimento mais tradicional. O famoso fundo de reserva, o fundo emergencial que nós temos, é melhor colocar em uma renda fixa, porque ali a gente vai ter um acesso quando a gente precisar, né? E não colocar em fundos fantasiosos, obviamente, que pode ser que você não tenha nem aquele dinheiro quando você precisar. Então, sempre é a diversificação. São os ovos, né? Bem lembrado aí, é o que é tradicional. A base continua a mesma. A diversificação, colocar os ovos aí, né, em cestas diferenciadas. E um dia você vai estar ganhando de um lado, outro dia você perde um pouquinho do outro. Podendo esperar, você vai ter esse ganho também. Então, sempre estudar, conhecer, né, procurar especialistas é ótimo, é muito bom, mas sempre quando você chega com um conhecimento prévio, você vai ficar mais seguro para também ouvir esse especialista e saber o que fazer com o seu dinheiro, porque a realidade de cada um é diferente. Ana Lima, gestora estratégica do BDM. Agora eu vou te liberar para você tomar um belo café com um pãozinho de queijo. Você é mineira de onde? Eu sou mineira de Belo